Olha só, empresas valorizando quase 61% nos últimos 12 meses, uma pancada ali de valorização. E outra empresa que está sendo muito visada pelos investidores internacionais, colocando dinheiro pesado nela recentemente ali no final de 2023. Tudo no vídeo de hoje, onde eu vou te mostrar 4 empresas que estão ao mesmo tempo muito baratas e ainda assim pagando um dividendo muito alto. Para que você comece 2024 sabendo quais são essas empresas baratas que fazem mais sentido para esse ano a partir de agora, com base em uma estratégia muito clara que eu também vou te mostrar nesse vídeo. E aí vamos para a primeira empresa aqui, que são as ações da Vale, código VALE3. Principal atuação é extração de minerais e comercialização relacionada a esses minerais. A companhia trabalha com metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura e outros investimentos. Além disso, a Vale também maneja empresas na área de terminais marítimos e portos, ferrovias e logística aqui no Brasil. A Vale, que está dentro das empresas mais recomendadas para a Bolsa em 2024. Junto com a Vivara ali, ela tem aparecido muito no começo desse ano como apostas de alta, principalmente para janeiro aqui de 2024. E boa parte disso vem em relação ao otimismo do consumo que vem lá da China voltando a aquecer, uma vez que a China é a grande responsável pela demanda da produção da Vale aqui no Brasil. E aí é por isso também que tem muita gente otimista com o dividend yield da Vale já para o primeiro semestre de 2024. Muita gente dizendo que pode chegar a 8, 9% em 6 meses, que seria assim um dividend yield absurdo de alto. Isso tudo mesmo com a Vale tendo uma queda forte em 2023, sendo sua maior queda anual em 8 anos. E aí o que a gente vê é gente achando coisa boa, mas na verdade a cotação caindo. O que é que tá acontecendo aqui? E aí, de fato, se a gente olha para os últimos 12 meses, a gente vê a Vale caindo 20%. E mesmo se a gente coloca o reinvestimento dos proventos nessa conta, a Vale ainda cai 13% de um ano para cá. Por que eu tô citando a Vale aqui nesse vídeo? Porque ela tá com earning yield de 16,5%. Eu já vou te explicar no detalhe o que é que isso significa. E porque ela tá com dividend yield médio dos últimos 3 anos em mais de 12% ao ano, que é um dividend yield muito alto. E uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar de ações baratas aqui no canal ou em qualquer lugar é que normalmente a gente vai falar de empresas que têm narrativas negativas, que estão desacreditadas, impopulares no mercado. Ou pelo menos, se ela não tiver com narrativa muito negativa, ela tem gente falando bem, ela tem gente falando mal. Inclusive a Vale, em 2023, sofria muito com notícias assim, ó. Crise na China coloca a Vale e siderúrgicas contra a parede. E agora? Mais uma vez falando ali da economia chinesa e sua relação com a Vale. E aí é justamente por essa dependência internacional que a empresa tem. Pela volatilidade nos preços da commodity, do minério de ferro, que está totalmente relacionado com a receita e com o lucro da Vale, que muita gente considera a empresa como sendo mais arriscada na bolsa. Não é difícil você encontrar manchetes assim também. O risco que o investidor não pode ignorar em relação à Vale. E realmente, muitas vezes esses riscos batem e acontece, como já aconteceu no passado, de a Vale cair 85% num período ali de mais ou menos 5 anos, que foi de 2011 até 2016. Só que o fato é que quando você olha de forma quantitativa para as empresas, você tira da frente todas essas narrativas. De se ela é mais arriscada, de se isso ou de aquilo, de demanda na China ou não. E o fato dos números é que a Vale está extremamente barata nesse momento. A gente consegue medir isso se a gente for olhar para os números de receita, de lucro da Vale dos últimos 2 anos ali. E quando a gente olha para a linha de EBIT, que é a geração de caixa da empresa, antes dos juros e dos impostos aqui, e mesmo em 2022, onde ela teve uma geração de caixa de 90 bilhões abaixo de 2021, que foi quase o dobro. Se a gente olha para esse número aqui de 90 bilhões em um ano de geração de caixa e compara isso com o valor de firma da empresa, ou seja, o valor que a empresa vale se ela fosse ser vendida para outro investidor, de 385 bilhões, o que a gente vê é que a Vale gera um caixa muito alto em relação ao seu valor de mercado. E isso tudo ainda com um dividendo muito alto. A gente vê ali a média dos últimos 5 anos na casa de 8% pela Vale. Ou seja, empresa de mais risco, geradora de caixa, ela fica barata. E é por isso que nessa hora eu gosto de reforçar uma frase do Joel Greenblatt, o cara que escreveu esse livro aqui, ó, A Fórmula Mágica para Investir em Ações, que tá com a capa na tua tela aí agora. Abre aspas. Todo analista por aqui comenta de empresa boa, com geração de caixa e cujos papéis estão subindo. O que o livro nos ensina é que temos que discutir papéis baratos, cujos resultados fracos são momentâneos. Falar do que não estão falando, senão todo mundo é igual a média. Então, enquanto você olhar para todas as ações que tá todo mundo olhando, que usa os mesmos critérios que tá todo mundo usando, você vai só encontrar ações caras e você não vai ficar acima da média do mercado. E nesses vídeos que mostram uma série de lista de ações, eu te mostro uma estratégia para exatamente como você vai fazer isso. E aí, usando a estratégia, a gente vai para a segunda empresa aqui do vídeo, que é a Unipar, de código UNIP6. Fundada no Brasil lá em 1969, atuando no setor químico e petroquímico. Hoje ela tem 3 unidades produtivas, sendo 2 em São Paulo e 1 lá na Argentina, considerada a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Unipar essa também que estava com rumores de chegar no seu dividendo mínimo ali, ou seja, passar para
por uma restrição de dividendos, como diz essa notícia ali da Suno Investimentos, uma vez que a Unipar pode entrar em um novo ciclo de reinvestimentos do seu próprio caixa na própria empresa, e aí sobra menos espaço para dividendos. E aí, se a gente parar para pensar qual é o mínimo de dividendos que a Unipar poderia pagar, a gente precisa olhar para o estatuto de dividendos da empresa, que diz que precisa ser pelo menos 25% do seu lucro líquido. E quando a gente olha para essa métrica, que é o payout, né, de quanto ela distribuiu de lucro em dividendos, a gente vê que atualmente ela já está nesse patamar de 25% ali de payout. Mesmo com tudo isso, existem investidores estrangeiros que não são pequenos, com muito interesse em comprar ações da Unipar, que é o caso da BlackRock, maior gestora de ações do mundo, que colocou mais dinheiro na Unipar em novembro de 2023, ou seja, bem recente. E aí, se a gente olha para o resultado da empresa nos últimos 12 meses, uma queda de 7%, e com o reinvestimento dos proventos, ainda é uma queda de 4%. Por que eu estou citando ela aqui? Porque ela está com earning yield de quase 16% e com dividend yield médio de 13,6%. E aí, se você me acompanha aqui, deve estar me acostumado muito a ouvir falar da máquina de dividendos, que é a estratégia que eu criei para selecionar as 10 maiores pagadores de dividendos da bolsa. Agora, se você também me acompanha aqui, você deve saber que eu faço parte do time do Clube do Valor, onde a gente conta com um serviço de consultoria e gestão para o patrimônio dos nossos clientes, que já somam mais de R$1,5 bilhão de reais sobre a nossa confiança, o nosso aconselhamento. E aqui dentro, a gente não tem apenas uma estratégia de investimento em ações, nem somente em ações. Uma das nossas funções como gestora e consultoria é desenvolver estratégias de investimentos. E aí você vê uma árvore como essa que está na tela para você. Dentro da classe de ações do Brasil, a gente tem várias estratégias. Dentro de fundos imobiliários, a gente tem várias. Dentro de investimentos internacionais, a gente tem várias. Dentro de renda fixa, a gente tem outras várias estratégias e outras ainda em desenvolvimento. Ou seja, apesar da gente sempre falar da estratégia máquina de dividendos, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que está sendo citada nesse vídeo aqui, também é muito utilizada com os nossos clientes para selecionar ações no Brasil. Felipe, mas por que selecionar ações baratas? Porque a gente testou esse critério, olhou para o passado, para os últimos 20 anos, e o que a gente viu é que as ações mais baratas tendem a rentabilizar muito mais do que as ações caras. Basicamente é isso que está nesse gráfico na tela para você, onde a linha azul é justamente as ações mais baratas e a linha vermelha são as ações mais caras da bolsa. E aí aqui você ganha o melhor dos mundos em uma estratégia de investimentos. Maior potencial de retorno, de você ganhar muito mais dinheiro com seus investimentos, clareza de saber exatamente qual ação comprar e qual ação vender, e resultados testados e comprovados no passado, para você entender que investir assim funcionou por muitas décadas. E aí você olha para esse gráfico aqui, você vê a estratégia das ações mais baratas da bolsa transformando R$1.000 de investimentos em quase R$600 mil em pouco mais de 20 anos. Isso aqui é um resultado absurdo, bateu o índice Bovespa, bateu a inflação, tudo que você quiser colocar aí na comparação. E a estratégia usa a métrica Earning Yield para encontrar as ações mais baratas, que basicamente é olhar para as empresas que geram mais caixa e comparar isso com o valor de negociação das empresas. É como se você tivesse ali duas empresas que valem R$100 na esquina da tua casa, sendo que a empresa A, uma padaria, a padaria do Joãozinho, ela gera um caixa de R$5 por ano, em comparação com esses R$100 que ela vale. Enquanto que tem a pastelaria ali do Pedro, que gera um caixa de R$25 por ano em relação aos mesmos R$100 que ela vale. Comparando o Earning Yield dentro dessas duas empresas, o que a gente vai ver é que a empresa muito mais barata é a pastelaria do Pedro, que consegue gerar um caixa muito mais alto em comparação ao valor que ela tem. Dentro de vários outros filtros, é mais ou menos assim que a gente encontra as ações mais baratas da bolsa. E você pode entender ainda melhor o passo a passo dessa estratégia. E melhor do que isso, 10 outras empresas que estão dentro das mais baratas nesse momento que você assiste esse vídeo, baixando um e-book que a gente escreveu e nesse momento está gratuito para você fazer download e ter acesso a toda essa informação. Tá no primeiro link da descrição do vídeo ou num link que eu vou deixar aqui em cima para você baixar. Dito isso, vamos para a terceira empresa, que é a CPFE3, Companhia Paulista de Força e Luz, a maior distribuidora de energia do país da gente. E além de distribuidora, ela também atua na geração e na transmissão de energia elétrica aqui no Brasil. E diferente da maioria das outras empresas de energia elétrica do país, ela é 100% privada. Mais de 80% das ações da empresa está na mão da State Grid ali, que é uma empresa, uma holding chinesa. Se a gente olha para aonde a CPFL está distribuída no Brasil, a gente vê ela muito ali na região sudeste e sul do país. E a CPFL também foi mais uma empresa que anunciou que vai fazer ciclos pesados de investimentos na própria empresa nos próximos 4 anos, de 24 a 28. E o que a gente vê é que em 2023 ela fez um investimento de pouco mais de 5 bilhões, que vai ser aumentado gradativamente ano após ano até 2028. E normalmente esses ciclos de reinvestimento que as empresas, principalmente de energia elétrica, fazem, tendem a ser mal vistos pelo mercado, uma vez que o dividendo vai ficar um pouco mais apertado. Por isso que ela teve
teve baixa na sua cotação depois do anúncio dessas projeções. E aí, se a gente olha para os últimos 12 meses, a empresa sobe 19% e com reinvestimento dos proventos, a alta vira de 30% em um ano. Então você vê que mesmo com tudo isso, a empresa teve uma performance muito boa. Por que ela está no vídeo de hoje? Ela está com um earning yield de 16,8% e com uma média de dividend yield de 8,5% ao ano nos últimos 3 anos. E aí já vamos para a última empresa aqui, essa que é do setor de saneamento e passou por muita polêmica nos últimos meses também. Ela atua na captação, no tratamento e na distribuição de água aos seus consumidores finais, além de fazer coleta, transporte e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. Empresa que foi fundada lá em Belo Horizonte em 1963. Inclusive, a cotação dessa empresa recentemente desabou com um risco de federalização que ela passou junto com outra empresa lá do estado de Minas Gerais. Mas o fato é que essa empresa segue barata. Nos últimos 12 meses, ela teve uma alta de 57% quando considerado o reinvestimento dos dividendos. Mais uma vez, você vê que mesmo com as notícias negativas e as polêmicas em volta dela, ela conseguiu ter uma alta muito forte. E por que ela tá barata e pagando altos dividendos para aparecer nesse vídeo? Earning yield de quase 15%, gerando caixa muito alto, e ainda assim com dividend yield nos últimos 12 meses na casa de 14%. Eu tô te falando aqui da Copasa, de código CSMG3. E se você chegou até aqui e pensa coisas como do tipo: poxa, Felipe, mas eu não tenho tempo para acompanhar o mercado financeiro, nem para desenvolver todas essas estratégias, acompanhar essas métricas. Porque afinal de contas você deve estar focado no seu trabalho, para gerar uma renda maior, para aumentar o teu patrimônio com os teus aportes melhores. Mas você gosta de investir, gosta de procurar a tua renda passiva através de dividendos. Então você é exatamente a pessoa que precisa conhecer os nossos serviços de gestão e consultoria aqui no Clube do Valor, onde a gente ajuda cada um dos clientes a montar uma carteira de investimentos individualizada, aplicar cada uma dessas estratégias que a gente vai fazer para você, tudo isso com o auxílio de um especialista de investimento certificado que vai estar ao teu lado, tirando dúvidas e fazendo tudo isso junto contigo. Se faz sentido para você conhecer um serviço como esse, clica nesse banner que eu vou deixar aqui que você vai cair lá direto no nosso portal oficial para saber mais detalhes. E se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei as 3 melhores ações de dividendos para 2024 focado com estratégia. Se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu estou te esperando aqui no próximo conteúdo.